certeza já deve ter reparado, presenciado ou até mesmo participado da discussão sobre um tema controverso, que é aquele em que não há um acordo entre cientistas, especialistas ou autoridades sobre um determinado assunto, e que ainda não há informações suficientes para a comprovação de determinado fenômeno. Hoje, nós vamos acompanhar o caso de um empresário que está disposto a investir 10 bilhões de dólares em uma tecnologia que tem gerado embates na ciência e também na comunidade. É a edição gênica por meio do método CRISPR. Para uma definição bem rápida, esse método consiste no corte de um material genético de um ser vivo para mudar ou reparar um gene. Para saber se vale a pena ou não investir nisso, esse empresário ouviu diversos setores da sociedade, ONGs, empresas, a mídia, órgãos regulatórios e também a opinião de religiosos. Agora, você confere esse encontro. De todos neste importante debate sobre o CRISPR, que ainda é desconhecido para muita gente, mas que com certeza em um futuro muito próximo trará incontáveis benefícios para o bem-estar da humanidade e, no caso em particular, dos brasileiros. A nossa empresa quer ouvir o que os representantes da sociedade têm a dizer sobre o assunto para que possamos tomar as melhores decisões. Antes de chegarmos até aqui, é muito importante ressaltar, investimos 10 bilhões de reais em pesquisas de ponta. Nós também contratamos os melhores cientistas do ramo genético e contamos com o apoio das mais prestigiosas universidades brasileiras e até algumas do mundo. O nosso principal objetivo, importante ressaltar isso, é melhorar a espécie humana, que há séculos sofre com milhares de dezenas que causam muito sofrimento e dor. Tais doenças, com as nossas técnicas, poderiam ser minimizadas ou até evitadas. Além disso, nós sabemos que as doenças causam muito prejuízo financeiro para as famílias e para os governos. Por exemplo, o Ministério da Saúde gastou 3,8 bilhões de reais com despesas oncológicas ao longo de 2018. Esses valores poderiam ser drasticamente reduzidos e esse dinheiro poderia ser aplicado em outras áreas muito importantes, como saúde, educação e mais pesquisa acadêmica. Com a alteração genética, por exemplo, nós conseguimos evitar que as pessoas desenvolvam o câncer ainda quando estão na barriga da mãe, segundo as nossas pesquisas. Os benefícios seriam enormes. Além da economia de dinheiro, famílias deixariam de sofrer, porque nós sabemos que o câncer causa muita dor e sofrimento. Nós queremos melhorar a espécie humana, salvar vidas, curar doenças e, naturalmente, economizar dinheiro. Era isso, a minha fala inicial. Agora eu passo a palavra para o pesquisador Alexandre Fisdorf. Obrigado. Bom dia, Raoni. Muito obrigado por me convidar para explanar um pouco sobre esta nova tecnologia genética muito promissora para o futuro da humanidade. Realmente, devemos ter consciência de que, apesar dos temores de que qualquer nova tecnologia que envolva o seu uso em seres humanos seja totalmente compreensível, a possibilidade de podermos reverter ou mesmo amenizar o quadro de um paciente que possua uma desordem genética é muito alentador. Devemos lembrar que as controvérsias acerca da chamada terapia gênica em seres humanos remontam lá da década de 70.
Já na década de 90, o uso da terapia gênica para tratar doenças genéticas teve um abalo muito forte com a morte de um jovem norte-americano submetido a um tratamento experimental. O tempo passou e hoje o uso de vetores virais para a correção de uma mutação causadora de uma doença genética já é uma realidade. Recentemente, a Novartis lançou no mercado o medicamento Zolgensma. Esse medicamento usa a mesma tecnologia de adenovírus usada anteriormente e que causou a morte do jovem norte-americano para corrigir um gene mutado que causa uma doença muito séria em crianças chamada atrofia muscular espinhal, a conhecida AME. Este método de terapia gênica, apesar do preço alto, já foi aprovado pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos e do Brasil, a Anvisa, e que provavelmente estará disponível para o uso dos seus portadores pelo próprio SUS. A tecnologia CRISPR-Cas9 é uma tecnologia diferente que, ao invés de realizar a entrega de um gene mutado utilizando um vírus, promove a edição do próprio gene mutado, ou seja, a correção desse gene. A descoberta desse mecanismo usado por bactérias abriu uma avenida de oportunidades para a correção de algumas doenças monogênicas, isto é, aquelas doenças cuja mutação está em apenas um gene. Alguns resultados positivos têm sido apresentados para a comunidade médica e têm demonstrado o grande potencial dessa técnica para reverter o quadro sintomatológico de algumas doenças genéticas, assim como a anemia falciforme, a fibrose cística, entre outras. Naturalmente, o debate em torno do uso desta tecnologia está em aberto. Sua utilização para outros fins que não a cura de doenças genéticas é um risco em potencial. Cabe a nós decidirmos se devemos ou não prosseguir as pesquisas nesta área de conhecimento. Creio que o futuro dirá. Em minha opinião, qualquer tecnologia que esteja disponível aos pais que porventura tenham uma criança com uma doença genética, estes pais não pensarão duas vezes em usá-la para reverter o quadro clínico da doença de seus filhos. Arrisco em dizer que o uso dessas tecnologias estarão cada vez mais presentes em nossas vidas e no futuro muito próximo. Caberá a nós, sociedade, e aos governos controlar o alcance dessas novas intervenções genéticas no rumo da humanidade. Muito obrigado. Obrigada, Raoni, pela oportunidade de falar com você. Esse assunto sobre o uso de terapias gênicas em humanos está tão polêmico. Já recebi ameaças por e-mail com abordagens contraditórias. Alguns até me ameaçaram de morte. E o mais surpreendente é que tem até biohackers. Eles querem usar essas técnicas de terapia gênica em casa, sem nenhum monitoramento e controle. Algumas pessoas têm doenças que poderiam ser tratadas com o uso da terapia gênica, mas reclamam do custo dos medicamentos e por isso querem fazer em casa. Acham que a regulamentação é uma barreira para a democratização das técnicas mais avançadas para o desenvolvimento de medicamentos. Consideram a CTN-Bio uma agência opressora. Está bastante difícil de estabelecer diálogo. O que eu posso dizer para você sobre a CTN-Bio é que ela foi criada em março de 2005 e é responsável por cuidar de questões relacionadas à Política Nacional de Biossegurança para OGMs. Por enquanto, não existe autorização para edição gênica em humanos, mas caso a instituição queira utilizar essas técnicas como a CRISPR para plantas ou animais, precisa criar uma comissão interna de biossegurança, indicar um pesquisador responsável por garantir o monitoramento, manipulação, transporte de OGMs e assegurar o cumprimento da regulamentação. O monitoramento é importante para identificar casos adversos e a gente poder... Peraí, só um minutinho, Raoni, desculpa, preciso atender uma ligação. Bom dia. O quê? Tem pessoas em frente ao prédio querendo invadir a CTN-Bio? É por isso que tá essa gritaria toda? Mas é lógico que eu não vou aí. Já recebi inúmeras ameaças. Vamos resolver de outra forma. Chama a polícia. Eu vou ajudar aqui vocês com uma ligação. Bom, vou ter... Só um minutinho. Raoni, desculpa, eu vou ter que parar essa nossa conversa para resolver um problema. Muito obrigada. Obrigada, Raoni. Cumprimento a todos aqui presentes e agradeço a você pela oportunidade de estar aqui representando cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. A ONG Raridades auxilia pacientes a buscarem o tratamento adequado para doenças raras, o que inclui a terapia gênica.
Raoni, quando você me convidou para essa reunião, eu fiquei contente, porque é de nosso grande interesse que a sua empresa traga pesquisas clínicas de tratamentos inovadores para o Brasil. Claro, desde que isso seja feito de forma ética e dentro das legislações locais, que com a nossa ajuda e a ajuda de outras ONGs, têm se tornado mais democráticas. A gente está em constante conversa com o Ministério da Saúde, Anvisa, CONEP e outros órgãos, e a gente incentiva novos tratamentos no Brasil. As terapias gênicas são a cura para muitos dos nossos atendidos, mas o tratamento não é financeiramente acessível, como vocês sabem. Por isso, a pesquisa clínica é vital para as doenças raras. É uma via de acesso verdadeiro para pacientes com doenças raras. O acesso mais rápido hoje, na verdade, é através justamente aí da pesquisa clínica. Nós já ajudamos dezenas de empresas a trazerem pesquisas para o Brasil e eu me comprometo a te ajudar também. Além do contato com esses órgãos do governo que eu comentei, nosso ativismo também chega até o Congresso. Recentemente, a Subcomissão sobre Doenças Raras no Senado, presidida pela nossa companheira senadora Mara Gabrilli, se tornou permanente. Isso também tem a ver com o ativismo que nós e outras entidades relacionadas às doenças raras fazemos aqui no Brasil. Isso significa que a coisa está andando, sabe? Nossas pautas, nossas demandas estão chegando até o governo e a gente pode ajudar novas pesquisas clínicas e novas empresas que atuam com terapia gênica, como é o caso da sua, a entrarem no Brasil. A gente acredita que o diálogo é a forma mais correta de democratizar esses tratamentos e não a via sugerida pelos biohackers, como muito bem comentou a Mariana. Conte com o nosso apoio, Raoni. Obrigada. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Nossa Senhora permeie os nossos corações e que a vida seja mantida do jeito que nosso Senhor a criou. Não adianta querermos fazer da vontade de nosso Pai a nossa. Não adianta querermos modificar aquilo que o Senhor criou. Por isso, representando a Santa e Amada Igreja Católica, a vontade do Todo Criador, nosso Deus, aqui venho para falar sobre essa aberração combatida veementemente pela nossa amada Igreja. Estamos todos unidos contra esta vontade humana de deformar, de destruir, de querer editar o que é ineditável. Nós, padres do Brasil inteiro, reunidos aos pés de nosso Senhor, oramos juntamente ao nosso Papa para que nada disso seja concretizado e que a arrogância humana não interfira na vontade do Pai. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, imagine o senhor empresário Raoni, que vai fazer esse investimento em nosso país. O que seria se pudéssemos editar, como editam um programa de computador, como editam um texto, como editam uma escritura, a vida, essa vontade louca de modificar por pura vaidade ou prazer. Já pensaram, meus irmãos e minhas irmãs, quantas crianças não iriam sofrer se todos nós fôssemos iguais? Hoje, o irmão fulano casa-se com a irmã fulana e já sai com um livrinho de como serão os filhos. E as outras crianças? E aquelas que não têm oportunidade, as comunidades carentes, aonde é que ficarão neste plano maquiavélico? Tenha um pouco mais de consciência e que todo esse dinheiro seja gasto com a caridade, com amor, com a modificação, sim, da condição em que o homem se encontra. Deus vos abençoe e vos guarde enormemente. E seguimos com a nossa fé em Deus. A técnica CRISPR é vista com bastante otimismo pela pecuária. Nesse campo, Raoni, é possível que a aplicação dela aumente a produção e diminua os custos para os produtores. Nós temos o caso do bovino Cosmo, que foi o primeiro macho a nascer a partir dessa técnica. Ele foi fruto de uma pesquisa da Universidade de Davis. E os pesquisadores constataram que o gado macho,
ele consegue produzir mais carne e assim minimizar qualquer custo. Então, também, segundo os pesquisadores, seria possível aplicar a técnica na criação de suínos. Agora, com relação aos humanos, é necessário que a gente coloque na balança. Nós estamos confiantes de que, pelo CRISPR, seja possível amenizar o sofrimento das pessoas que sofrem com a forma grave da anemia falciforme e ajudar no diagnóstico que o Brasil recebe todos os anos, são cerca de 3.200. Agora, nós não podemos nos esquecer do caso do cientista que implantou essa técnica no embrião de 2 bebês gêmeas para que elas nascessem imunes ao HIV. Na época, nós conversamos com especialistas, pessoas renomadas, e eles disseram que isso seria brincar com fogo, e outros ainda disseram que seria inútil, já que o HIV não é transmitido de maneira hereditária, e sim por fluidos. Então, temos que lembrar ainda que não há uma regulamentação para aplicação em humanos. Já na pecuária, a história é outra. Muito obrigada. Olá, olá, desculpem invadindo assim a reunião de vocês, mas eu preciso dar minha opinião também, inclusive porque eu fui citada várias vezes. Meu nome é Vanessa, eu tenho doutorado em Biofísica Molecular pela Universidade de Chicago e trabalhei na NASA. Tudo isso me torna uma cientista, mas eu prefiro ser chamada de biohacker. Nós, biohackers, somos defensores da popularização da ciência e da democratização das terapias genéticas. Uma das minhas ações nessa empreitada é a venda de kits para as pessoas fazerem o CRISPR nas suas casas. Envio para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Esse mesmo é um preparado que eu fiz aqui rapidinho. Ele altera o gene que impede o crescimento muscular, ou seja, ele me deixa mais musculosa. Eu tenho injetado em mim, já faz algum tempo, e como vocês podem ver, eu continuo viva. Mas enfim, vamos ao que interessa. Dr. Alexandre, você disse que apoia a técnica para a cura de doenças e que existem publicações promissoras em revistas conceituadas. Mas e daí? Popularizar a ciência não é ficar trancado no laboratório escrevendo paper e escondendo o resultado dos colegas para ser inédito. É ajudar as pessoas que passam pelo problema, divulgar a ciência e ensinar a população. Sabe, Darwin dizia, se nossos pobres e doentes sofrem, não por causa da natureza, mas por causa das nossas instituições, o nosso pecado é grande. Padre Luciano, me ajuda a identificar quem são os verdadeiros pecadores nessa história. A empresa do Sr. Raoni aqui possui uma terapia genética no mercado que custa quase $1 milhão. Ou seja, só rico vai ter acesso a isso. Eu não fico me injetando CRISPR na frente de todo mundo para fazer graça. Eu sei que não funciona desse jeito. Eu injeto para mostrar que a técnica é simples, barata e que ninguém precisa ficar dependendo da boa vontade de cientista, empresa, governo, plano de saúde e agência regulatória, que por sinal a Mariana da CTM Bio fica perdendo tempo em criar um monte de burocracia para proteger meia dúzia de pessoas e nesse meio tempo milhões estão morrendo por doenças genéticas gravíssimas. A gente já sabe que o negócio funciona. Tenho certeza que teria uma fila enorme de voluntários para testar a terapia, porque nada é pior que ter uma doença que está te matando. E Isabela, aqui do jornal, você falou que apoia a técnica em animais, mas tem receio em humanos. E sim, Isabela, é perigoso, mas a gente faz tanta coisa mais perigosa que isso, como fumar, beber, tomar sol, quimioterapia, tudo isso danifica os seus genes. E você, Dmitry da ONG, olha, é uma pessoa muito otimista por achar que vamos garantir o acesso a todos por meio do diálogo. O próprio presidente acusa as ONGs de colocar fogo na Amazônia. E não foi qualquer ONG não, foi a WWF e ainda enfiou o Leonardo DiCaprio no meio. Eu vou até deixar o meu contato, porque eu acho que em breve você vai mudar de time. Sabe, pessoal, o meu medo não é usar o CRISPR para criar super-humanos. O meu medo é que só uma pequena parcela da população consiga essa permissão. E aí a desigualdade vai aumentar cada vez mais. E vocês têm medo que o CRISPR seja utilizado por nós de uma forma errada e que vamos destruir o mundo?
Só que o mundo já está destruído e ele é a nossa única salvação. Então chega de perder tempo, né?